Oi, gente, aqui é a Aline Luz Eu sou o Fagner Casali, e este é o primeiro Santo Amaro em Cena. Festival de Esquetes Online, idealizado e realizado pela Companhia de Teatro Metamorfose Cênica. É com muita alegria que realizamos esse festival e esperamos que seja o primeiro de muitos. E sem mais delongas, vamos para a nossa primeira atração. Qual vai ser a esquete, Aline? Bom, a primeira esquete é da Grifo Teatro de Jundiaí, São Paulo e se chama É o Tango. Andem, andem rápido! O espetáculo vai começar daqui a pouco e eu preciso que vocês estejam prontos para entrar no picadeiro!
Muito bacana essa sketch. E para quem ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais do grupo, fica ligado que no final a gente vai ter um super bate-papo com eles. Agora vem aí a nossa próxima atração, a próxima sketch. É do grupo teatral Os Bruxos da Corte de Palhoça, Santa Catarina, com o espetáculo O Restaurante. Pois é, eu vi numa revista. 3 estrelas, sabe? 3 estrelas? Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Sejam bem-vindos ao nosso restaurante. Algo te agrada, querida? Ai, tudo parece ser tão delicioso. Eu ouvi dizer que a língua de cabelo daqui é maravilhosa. Língua de camelo. Se me permite sugerir a nova criação do chefe, borboletas flambadas ao molho de azeitona. Simplesmente indescritível. Eu vou dar mais uma olhada aqui no cardápio. Sobremesas, então? Ai, as sobremesas são uma tentação. Fiquem à vontade. Garçom, Sim, pode trazer outro garfo? Esse tá um pouco sujo. perdão. O garfo um pouquinho sujo. Ai, Heitor, hoje eu saio da dieta. Você está linda, querida linda. Eu realmente peço desculpas. Essas coisas acontecem. Irei chamar o Metter imediatamente, que irá se desculpar com vocês pessoalmente. Nossa, Nossa, que eles realmente se importam com os clientes, hein? bastante. Até um pouquinho exagerado, né? Uma suqueirinha. Não é nada demais. Mas isso é uma montanha de lixo! Gastão, descubra imediatamente o responsável pela limpeza. Demita-o. Espere, Gastão. Demita a equipe de limpeza inteira, Gastão. Vá e chame a gerente. Não precisa, senhorita. O garfo está ótimo, não é mesmo, Heitor? Sim, é uma sujeirinha de nada. Não sei, não precisa nos humilhar. Olha, a gente não quer criar confusão. Vocês dizem isso porque são pessoas finas, educadas. Mas nada vai mudar o fato de que havia um garfo sujo nesta mesa em meu restaurante. Há um garfo sujo, imundo, pestilento. Não é pestilento? Obsceno, contagioso, fétido. Ele não fede! Fede, eu sinto seu fedor aqui. Ah, seu garfinho fedido. Garfinho fedido, Tenha-se Teodora. Tenha-se. Passa por favor. Boa noite. Eu sou a gerente. Eu posso me sentar? Eu sou a gerente e vim aqui humildemente, sinceramente, profundamente implorar o vosso perdão. Não há necessidade, essas coisas acontecem. Eu sei que nada que eu disser vai mudar o fato de que havia um garfo sujo no meu restaurante. Olha, tá tudo bem, é sério. O restaurante é agradável, aconchegante, a comida parece deliciosa. E as sobremesas? Ai, as sobremesas são uma tentação, não é, Heitor? Sim, é. Essa sujeirinha, isso não é nada demais. Não é mesmo, Heitor? Sim, é uma sujeirinha de nada, não é nada. Sabe? Estamos há algum tempo aqui tentando reerguer esse lugar. Esses caras não duram ali atrás. Eu sei que eu devia estar mais presente, mais envolvida. Mas é que com esse meu problema de saúde. E o filho do cozinheiro foi preso novamente, né? E agora ele fez destacado do seu Pinheiro. Os seus dedos tortos que não se movem por conta da sua doença rara. E Teodora, pobre Teodora, sofre de enxaqueca crônica. Bandido! Sabe?
tudo ia bem. Estávamos conseguindo levantar esse lugar. Víamos uma luz no fim do túnel. E aí acontece isso. Esse garfo, com essa bola de pulso, isso me dói, isso me fere profundamente. Ai, eu imploro, por favor. Seus filhos de um chefe! Olha o que vocês fizeram com essa mulher. Essa mulher trabalha como? Enfiou as unhas na terra para levantar esse lugar. Aí me chegou você com essas críticas fracas. Desprezíveis. Ah, mas vocês não são dignos nem de lamber o puto dedo dessa mulher. Até eu gosto, deixa a boca me dói. Lembre-se, não devemos matar os clientes. É o fim. Ele está morto. Sim, eu estou morto. Vocês a mataram? Teodora, Gastão, vingança! Lembre-se, não devemos matar os clientes! Ainda bem que não falamos da sujeira nas facas. Que legal essa sketch! Não esqueçam do bate-papo no final com os grupos. E agora, com vocês, da Quarta Parede Produções Artísticas de Biguaçu, Santa Catarina, teremos um clássico, Romeu e Julieta. Aqui quem vos fala é William Shakespeare, autor desse clássico que vocês verão a seguir, Romeu e Julieta. Ah, bela Verona, como é bom estar na Itália novamente. Agora eu quero ver se está rolando alguma baladinha por aqui. Minha festa será perfeita. Só certifique-se de que nenhum Montecchio aparecerá por aqui. Anda, percorre a bela Verona e diz que a minha casa e hospitalidade estão à espera de suas presenças. Sim, senhor. Buscar me mandam aqueles cujos nomes estão aqui, mas eu não sei ler. Preciso pedir ajuda para alguém. Essa treta entre os Capuleto e os Montecchio já acontecia há anos. Já nem sabiam por quê. Lord Capuleto tinha certeza que nenhum Montecchio apareceria na sua baladinha. Só que não. Mordeis o polegar para nós, senhor. Como ousa-se me dirigir a palavra, seu insolente? É óbvio que Romeu, filho de Lord Montecchio, iria na festa. E foi. Disfarçado, é claro. Eu não perderia essa festa por nada. Afinal, a minha bela Rosalina estará lá. Ah, terno é o amor. Rude demais, áspero demais, violento demais, pungente como um espinho. Peraí, quem é aquela? Devo acreditar
seu pior inimigo, o Montecchio. É o jovem Romeu? Eu não sei, vou averiguar. Ah, como ela ensina as estrelas a brilharem. Senhor, ouvirdes? Acabo de ver que é o sem vergonha do Romeu. Hei de tomar uma providência. Suportaremos. Bem sabes que proíbo confrontos em meu palácio. Nada vai estragar esta noite. Ah, delicada borboleta entre corvos. Quem é este? Devo acreditar no que vejo? Oh, senhora, esse é filho único do vosso grande inimigo. Meu único e primeiro amor, fruto do meu grande ódio. Oh, Romeu, recusa o teu pai e o nome que vem dele, ou juras que é meu amor, e jamais saberei ser Capuleto. Aquilo que chamamos de rosa, com outro nome teria igual perfume. Eu tomo a sua palavra. Daqui pra frente, não serei mais Romeu. Batiza-me com outro nome. Batiza-me de amor. Oh, gentil Romeu, oh, meu amor, apenas teu nome é meu inimigo. Então, case-se comigo. Não poderia me casar com mais ninguém que não fosse você. Anda que já está amanhecendo, precisas ir. Encontre-me então amanhã na capela do Frei, assim que o sol se pôr. Estivesses com Rosalina? Rosalina? Esqueci tal nome. Venho porque quero casar-me com Julieta. Julieta Capuleto! E o que há de mal em um nome? Ah, brava paixão! É bem possível que essa bela aliança venha para curar o ódio entre as duas famílias. Julieta? Ah, amor meu. Ah, esses prazeres violentos têm fins violentos. Estás consertado com o Romeu? Há algum problema nisso? Bondoso Capuleto, cujo nome estimo tanto quanto o meu, embainha tua espada, Teobaldo. Ah! Malditas sejam vossas famílias, transformou em carne para verme. Eu sou joguete do destino mesmo. Eu bem que te avisei. Sentirás o corso da minha espada, Teobaldo. O melhor a se fazer agora é fugir. O príncipe de Verona estava cheio daquelas famílias em litígio perturbando a paz. Por isso, ao saber das mortes, baniu Romeu da cidade. Pobre Julieta, seu primo fora morto e Romeu banido. Mas o amor de Julieta o perdoou. E os amantes não se separaram até o amanhecer. Esperavam que o Frei conseguisse o perdão pacificando as duas famílias. Eu preciso partir. Fica, ainda é cedo. Não podemos, já amanheceu. Ainda não. Mas não é o som da cotovia? E se for o som do rouxinol? Mas essa é a luz do dia. E se for um meteoro? É ficar e morrer. Anda, então precisas ir mesmo. Adeus. Mas Lorde Capuleto, querendo consolar Julieta depois da morte de seu primo Teobaldo, prometeu-a em casamento a seu fiel pretendente Paris. Não fiques triste, Julieta. Quinta-feira se casarás com Paris. Anda, prepare-a. Sim, senhor, é pra já. Ah, como eu queria que quinta-feira fosse amanhã. Não me casarei com Paris, nem a pau. Pela hóstia sagrada, ficarei louco. Vislumbro uma esperança. Consegui uma droga que a fará parecer morta por 42 horas. Você a beberá e sua família fará o seu funeral antes mesmo de casares com Paris. Eles levarão seu corpo até a tumba de sua família. Lá, Romeu a encontrará
e vocês fugirão, e assim viverão felizes para sempre. Farei sem vacilação alguma. Perdoai-me, meu pai, eu vos suplico. Decidi casar com pares. Ótimo! Iremos à igreja amanhã mesmo. Dona Minhoca! Noiva! Senhora! Senhora! Minha senhora morreu! Ai, meu Deus! Então, em meio a profundo pesar, o casamento transformou-se em funeral. Julieta foi levada para a tumba da família, de onde, segundo o plano do Frei, Romeu deveria resgatá-la. Mas a carta do Frei contando todo o plano a Romeu se perdera, e um mensageiro deu a ele a falsa notícia da morte súbita de Julieta. Não é possível! Minha amada Julieta está morta! Saia daqui ou chamarei o guarda! Não ouse se meter comigo, ou sentirás o gosto amargo da minha espada. Experimento, eu sou um exímio espadachim. Morri! Eu te enterrarei num túmulo triunfal. Oh, meu amor, minha esposa, a morte sugou o mel de teus lábios, mas nenhum poder teve sobre sua beleza. Aqui fixarei minha eterna morada, ao teu lado, minha bela e amada Julieta. Assim, morro com um beijo. Oh, Romeu, o que é isto? Veneno? Beijarei teus lábios para ver se sobrou alguma gota para mim. Não sobrou nada. Então faz de mim a tua bainha. Enferruja-te e me deixe morrer. Quando os Montecchio e os Capuleto chegaram àquela cena trágica, sentiram toda a dor pela consequência de sua briga. Lord Capuleto e Lord Montecchio prometeram erguer para cada um uma estátua de ouro ao filho do outro. E assim, sepultaram as desavenças juntamente com seus filhos amados, Romeu e a doce Julieta. Lindo! Um clássico atemporal. Agora nós chegamos num momento muito bacana, que é o bate-papo com os grupos que participaram do primeiro dia de festival. Confere aí. Oi! Oi, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? Que bom que deu certo. Bom, então a gente começa, né, pedindo para vocês se apresentarem para o pessoal. Podem falar os nomes, o nome da companhia, de onde é que vocês são. Ah, bacana. Meu nome é Luan Silva, eu tenho 30 anos, sou aqui de Jundiaí. Na verdade, eu sou de Cambuí, sul de Minas, mas moro aqui há 10 anos já em Jundiaí, então já quase me considero um jundiaiense, né? Eu já trabalho com teatro desde os meus 10 anos, né? Assim, a primeira vez que eu pisei no palco, mas profissionalmente mesmo, faz 8 anos que eu trabalho com teatro e a minha formação, ela veio muito dessa pesquisa particular na vivência de cursos e experiências, né? Que essa troca, ela é muito importante, esse trabalho do ofício nosso, né? Eu atualmente faço parte da Cia Tramp de Palhaços. Também tenho parcerias com a Ateliê Casarão, com a Trupe Pling, que são outras companhias aqui da cidade, e também com a Grifo Teatro, que é a companhia na qual eu faço parte com o Matheus, que a gente está desenvolvendo aí alguns projetos de um tempo para cá, que a gente começou a firmar essa parceria. E aí eu sou ator, palhaço, produtor cultural. Eu falo que eu sou artista, né? Porque a gente faz de tudo. A gente faz desde o nosso cenário, figurino, adereço, até a atuação. Então a gente fala que a gente é artista. Legal, muito legal, Luan. Vamos lá, Matheus. Bom, me chamo Matheus Ferreira, eu tenho 22 anos, eu estudo teatro há uns 5, 6 anos
Isso, mais ou menos isso. Trabalho profissionalmente há uns 3 anos. Eu também sou aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo, mas eu sou nascido em Garanhuns, Pernambuco. Eu vim pra cá muito cedo também, eu tinha acho que 1 ano de idade, então eu também me considero um jundiaense e tal. Aí eu comecei a trabalhar com o Luan, né? A gente está desenvolvendo esse projeto com a Grifo de Teatro. Agora eu também faço parte da Theatrão de Palhaços com ele. Foi ali que a gente se conheceu, a gente teve o primeiro contato. E é isso, a gente está desenvolvendo. Sou ator, palhaço, produtor cultural. Legal. E diretores, né? Porque foi vocês que dirigiram esse espetáculo, né? Isso. Esse projeto, ele na verdade, ele surge de uma oficina que nós fizemos com a Companhia La Mínima de São Paulo, que é uma companhia de teatro e circo incrível, fantástico. E aí nós tínhamos que apresentar uma cena com um trabalho de dupla ou solo de palhaçaria. E aí foi quando eu com o Matheus conversando, já nesse processo que a gente está há um tempo, falando, vamos criar uma cena? E a gente estava muito tentado a trabalhar alguma coisa com música, né, com dança. E aí foi quando surgiu 2 cenas, uma mais acrobática e essa cena. E aí nós recebemos essa orientação deles, que foi muito bacana, e foi quando a gente conseguiu meio que cruzar as 2 coisas, né? Um pouco de acrobacia, um pouco de dança e a palhaçaria dentro desse número que a gente apresentou. E que ficou muito bom. Ficou muito bom, a gente deu Obrigado. muita risada. A gente assistiu várias vezes porque a gente achou muito Eu engraçado. adorei. E eu tenho certeza que vai agradar tanto os adultos quanto as crianças, né? Ficou um trabalho muito bonito, assim, de se ver. Eu, particularmente, gosto muito de palhaço, então não posso falar. Também sou apaixonado. Então, essa sketch de vocês, ela foi montada durante esse curso? E isso foi antes da pandemia, então? A oficina, acho que eu não lembro exatamente o mês, mas foi mais ou menos na metade do ano, 2020. Então a gente já estava durante a pandemia e a ideia é que a gente gravasse um vídeo e enviasse para eles e a gente teria 3 encontros, um encontro a cada semana, e a gente regravaria essa enquete, né? Depois de receber as orientações deles, a gente gravaria de novo e assim até o último dia da... Ai, que legal! Nasceu durante a foi muito pandemia, bacana. então. Que ótimo! Isso. E como foi para vocês, assim, gravar durante a pandemia? O que vocês podem falar dessa experiência pra gente? Na verdade, foi uma situação bem tensa, né? Porque, assim, foi quase que os primeiros trabalhos que eu com o Matheus começamos a ter um contato próximo, né? Que nós começamos a sair dessa coisa mais online, separado, e ir para essa proximidade, né? De voltar a se relacionar, assim. E, claro, seguindo todos os protocolos, com a gente com muito receio, né? Porque temos pessoas à nossa volta que também são do grupo de risco, e isso era uma coisa que preocupava muita gente. Mas aconteceu, né? E foi um encontro assim, eu com o Matheus, a gente tem essa parceria muito bacana de jogo mesmo, de relação cênica. Então a gente pensou a cena, desenvolveu ela nesse meio online primeiro e depois experimentamos ela fisicamente e rolou assim. Mas os desafios estavam muito mais nesse receio, né, do momento em que a gente estava vivendo e de como fazer teatro nesse momento, né? E acho que esses foram os principais pontos que pegou pra gente assim. É uma linguagem totalmente diferente, né? Não tem nada a ver o teatro, é muito diferente do cinema, é muito diferente de fazer uma série e não ter o público, não poder se aproximar do teu amigo, foi um ano bem complicado pra gente, né? E assim, e durante a pandemia, os trabalhos de vocês foram, pelo menos, né, por experiência nossa, a gente foi super afetado. A gente tinha agenda até março do ano que vem, todos cancelados, todos os eventos, todas as pautas do teatro. Como que foi para vocês? Os trabalhos de vocês? E também foi bem afetado? Tinha bastante coisa encaminhada? Como que foi isso? Sim, a gente tinha muita coisa já agendada, né? Várias apresentações, inclusive com o espetáculo solo do Luan, que ele tem também. Quando a pandemia foi dada o decreto e tudo mais, a gente não estava aqui no Brasil, né? A gente estava no Peru, fazendo um laboratório de criação, junto com o coletivo Âmbar. A gente foi no dia 6 de março para lá, né? E o caso de Covid no país tinha sido uma semana antes, né? Então não estava nada fechado ainda, estava começando naquele momento, né? E a gente foi para esse laboratório com uma cena nossa, que a gente está criando também, da companhia, que
que a gente desenvolveria essa peça, essa cena lá, né? Tendo orientações e tal. Aí, na metade, quando a gente tava na metade do curso, ele ia durar um mês, aí o Peru fechou, né? Fechou o país, fechou as ruas, ninguém podia sair na rua. A gente éramos em 16 estrangeiros no mesmo lugar, e, tipo, a gente ficou apavorado, né? A gente sabia como fazer para voltar para cá. Então, a gente foi pego num momento bem intenso, terrorizante, assim, né? Aí, quando a gente voltou, aí já estava mais estabelecido, né? Isso daqui, a gente voltou meio receoso, porque até então a gente estava num lugar muito bacana lá, né? A gente estava seguro no lugar onde a gente estava, apesar de tudo que estava acontecendo, né? E quando a gente voltou, a gente ficou assustado, porque a gente via as notícias de lá, né? Do que estava acontecendo no Brasil e tal. Aí a gente ficava meio assustado, assim, a gente ficava preocupado com quem estava aqui, né? Aí quando a gente voltou, teve um momento, assim, que estava tudo cancelado, a agenda que a gente não tinha mais e tal. E a gente começou a desenvolver... E um adendo. Nós fomos resgatados pela FAB, porque os voos foram cancelados, a fronteira estava fechada, e nós viemos no avião da FAB, resgatado lá, para conseguir voltar para o Brasil, senão a gente não teria voltado. Que loucura, meu. Meu Deus, gente. Que loucura, né? Como mexeu na vida da gente. Sim. E aí, depois que a gente chegou aqui, tava tudo cancelado, né? Todas as apresentações canceladas. A nossa sorte, na verdade, é que a gente tinha alguns contratos que puderam ser migrados para o formato online. Né? Até esse solo que o Matheus falou que eu tenho, a gente tinha ganhado um projeto aqui em Jundiaí, que era uma grana bacana para fazer uma circulação pela cidade, e a gente conseguiu fazer isso no formato online. Né? A gente gravou um vídeo e também fiz apresentações pela plataforma do Zoom, que foram coisas que foram, assim, salvando a gente, né, de uma certa forma. E aí a gente também apostando nas questões de alguns editais que surgiam, porque as leis, as principais ajudas mesmo governamentais não vinham, né, e não vieram com tanta urgência. Então isso é uma coisa que afetou um pouco a gente, mas a gente conseguiu segurar as pontas, assim, falar, vamos firme, e deu tudo certo, e está dando tudo certo até aqui. Sim. Ai, que bom. Vamos para que a próxima. bom, então, gente. A gente gostaria de perguntar, vocês já participaram, né, de outros festivais, inclusive a gente já conheceu. Se encontrou em outros festivais. E a gente queria perguntar um pouquinho dessa experiência, assim, para vocês. Como é que é participar de outros festivais, não só nesse formato online, né? O que vocês podem falar, assim, dos festivais que vocês já participaram? Como foi a experiência? Só para a galera saber o que aguarda eles no, né? Num presencial. No presencial. O festival, para mim, foi uma das melhores experiências que eu comecei a ter com o teatro quando eu comecei a frequentar, né? Porque é um ambiente de muita troca. E a troca, ela tá entre o que você faz artisticamente ali com o público daquela cidade, que é um público que não te conhece, é um público diferente. Então, a gente já foi para diversas regiões do Brasil que a gente pega públicos muito distintos, né? Em cada uma delas. Então, essa troca é muito bonita. E essa troca também é artística, né? Entre os próprios coletivos, os próprios grupos que estão ali se reunindo, trocando experiência, trocando ideias, fazendo esse contato, né? E criando essa rede que é muito importante, né? Então, para mim, o festival, ele na minha formação artística, eu acho que ele foi muito importante. Posso dizer que ele foi primordial, na verdade, porque essa troca, né, de possibilidades com o público e essa troca também entre artistas de diversos lugares com realidades muito diferentes, mas muitas vezes tão próximas da gente, isso é incrível, assim. Então, as experiências que nós vivemos em festivais, e olha que a gente já foi para vários festivais, com a Tramp, inclusive, a gente já circulou muito, 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 muito. E as trocas sempre foram muito boas, assim, muito bacana. Que legal. Tem inclusive alguns acontecimentos assim muito bacanas, né, Luan? Inclusive no festival lá que a gente foi, a gente acabou vendo um pedido de casamento ao vivo. Exato. Foi muito legal. Acho que eu lembro. Tem os festivais bem marcantes. Exato. Foi mais legal ver o pedido de casamento do que ganhar um prêmio no festival. Foi. Tem os festivais, tem cada um que marcam a vida, né? Oh. Geralmente vocês se apresentam assim aonde, né? Você já viu que vocês viajam bastante e tal, mas vocês têm algum local assim
tipo, mais fixo, algum ponto de vocês? Eu pergunto isso porque, por exemplo, na nossa cidade, aqui em Santo Amaro, não tem um teatro. Então, às vezes, a gente transforma os ambientes, né? A gente É uma apresenta... escola, a gente, né, um saguão de uma escola, daí a gente faz as coxias, coloca o cenário biombos, né, para fazer as coxias, para os atores poderem se trocar, até a sonoplastia normalmente fica atrás do biombo, a gente faz tudo para, sabe, faz meio que circular para a gente poder ter essa magia teatral, né, como a gente não tem um espaço. E como é na cidade de vocês? Vocês apresentam em qualquer lugar também? Porque eu sei que o Luan tem um espetáculo, o Matheus também agora, né, que vocês estão com a Grifo. Eu sei que vocês têm peças que dá para apresentar em qualquer ambiente, mas... Vocês têm um local, assim, digamos assim, na nossa cidade tem um teatro, tem um espaço assim, assim, assim. Como que funciona aí? Olha, aqui na cidade a gente tem um teatro, só que ele, é um teatro muito bonito, inclusive, o Politeama. Só que ele é muito pouco acessível, assim, pra gente, né? Pro pessoal da cidade. É muito difícil você conseguir ter uma apresentação lá e tal, sabe? Eles dão muito preferência para quem vem de fora, né? E tudo mais. A gente tem um outro espaço também, que é pela prefeitura também, da cultura, que é aberto pra gente, inclusive para ensaios, né? Então a gente pode estar agendando, a gente tem um local para ensaiar, são várias salas, né? Então vários grupos conseguem ensaiar. Aí lá também tem um palco e tal, que a gente consegue, é mais acessível pra gente, né? A gente conseguir as apresentações. Além de outros espaços alternativos também, né? Que a gente consegue... Mas esse espaço aí é o da prefeitura, esse espaço que vocês podem ensaiar, é só agendar, a prefeitura que disponibilizou para vocês e para outros artistas. Isso, exato. A gente tem aqui que é o Complexo FEPASA, que ele tem uma sala mesmo de teatro adaptada também. A gente não pode falar que aquilo é uma sala realmente de espetáculo, porque não, é um espaço bem adaptado. E algumas salas que eles disponibilizam para a gente, mediante agendamento e tudo mais, e também quando tem disponibilidade, né? Que é uma coisa que sempre acaba afetando a gente. Fora isso também, a gente tem, infelizmente, um teatro aqui na cidade que era muito acessível para a gente, um teatrinho pequeno de 300 lugares, que faz mais de 10 anos que está fechado, que era o Teatro dos Artistas da Cidade. E aí já tem diversas promessas de que ele vai abrir e tal, mas até agora nada de que ele abre. E além disso, nós, né, eu e o Matheus, a gente tem uma parceria muito grande com o Cláudio Albuquerque, que é diretor desse outro projeto que a gente estava trabalhando lá no Peru, e ele tem um espaço aqui que chama Ateliê Casarão, que é uma casa, é um espaço alternativo no qual nós utilizamos muito para ensaio, muito para essa movimentação artística. É um espaço muito bacana isso. E fora isso, a gente também se adapta, como vocês, a diversos outros lugares da cidade para se apresentar, porque é uma necessidade da arte, né? Porque nem sempre os espaços adequados estão acessíveis a gente, como o Matheus falou, do teatro aqui da cidade. E vocês têm algum projeto da cidade de vocês, assim, de teatro? Vocês têm algum apoio? Existe alguma lei de incentivo na cidade de vocês para a área? A parte de cultura aqui até que é bem estruturada, sabe? A gente tem algumas contratações sempre diretas da prefeitura. Inclusive agora a gente está fazendo uma ação nas escolas de volta às aulas, né? Respeitando todos os protocolos de segurança, nós somos contratados diretamente pela prefeitura para fazer essa ação. O que nós temos hoje de lei na cidade é o Festeju, que é um festival de teatro que tem aqui, que esse ano foi o seu 4º ano e foi em formato online, que virou lei, então ele tem que acontecer durante todos os anos. Tivemos também um outro projeto aqui, que é o PROESC, que é uma lei de incentivo que existe aqui, mas ela não é constante. Tem verba, acontece. Não tem verba, não acontece. Mas os incentivos, eles são mais, assim, diante do poder público, elas são mais a partir dessas contratações mais diretas para eventos e atividades culturais que existem na cidade. Que somos constantemente contratados, assim, as companhias da cidade e os artistas são contratados, não só no teatro, mas na música, na dança. Isso é bem bacana. Vocês gostariam, assim, de deixar alguma mensagem, falar alguma coisa sobre como que é o teatro na vida de vocês, alguma coisa que vocês gostariam de falar do coração? Uma mensagem só pra gente finalizar, assim? E também não esquecer de deixar as redes de vocês, tá? Podem falar Fiquem à vontade, o espaço de vocês. Para mim, na verdade, eu acho que o teatro e a arte como um todo, né, ele é algo muito necessário para nossa vida, né? Eu tô até com uma camiseta aqui que eu não sei se dá para ver ela inteira, mas é uma frase do Ferreira Goulart. A vida não basta.
Não basta. Aí. Exato. É uma frase do Ferreira Goulart que eu acho fantástica, porque, e principalmente no meio dessa pandemia, a gente pôde perceber que a arte ela é muito necessária. E o quanto ela foi, né, desprezada, mas é o quanto ela é necessária, porque todos ficaram isolados em casa, mas consumindo muita arte. Então, eu acho que se for para pensar e fazer uma reflexão, eu acho que é para que as pessoas realmente olhem com mais carinho para isso e realmente consigam perceber o quanto isso é importante, né? Tanto as pessoas que consomem, quanto as pessoas que fazem e quantas pessoas que financiam isso, que é o poder público, as empresas, quem pode movimentar para que isso aconteça cada vez mais. Então, acho que a minha mensagem é: valorizem a arte porque ela é muito importante para a gente. Que massa. Matheus? Faço das palavras as minhas. Não, Então, aproveite e divulguem. Divulguem o trabalho de vocês. Ó, quem quiser seguir a gente aí nas redes sociais, então é só seguir lá o arroba, né? As minhas redes sociais é arroba ator Luan Silva no Instagram ou Luan Silva no Facebook. Na nossa companhia, a gente está começando as redes sociais agora. A gente ainda é uma coisa que a gente não está startando 100%, assim, a gente começou a desenvolver esse trabalho de divulgação oficial mais dela agora, mas provavelmente procurem lá arroba Grifo Teatro, que vocês vão encontrar a gente lá. E também as outras companhias, né? Arroba Ciatramp de Palhaços, podem procurar lá que vão encontrar diversos trabalhos nossos. E o Matheus pode divulgar também, legal. Que foi o grupo que surgiu depois da nossa volta do Peru, com artistas da Argentina também, que se não me engano, é Sarte, _, eita, esqueci. Síndrome Teatral. Síndrome Teatral, isso. Isso. A minha é arroba MatheusDL _Ferreira. Facebook, Matheus Ferreira também, e acho que falou da Tramp, né? E essa a da Grifo tá surgindo agora também, então, daqui. Mas podem procurar lá que vocês vão achar. Sim. Gente, a gente agradece muito por vocês fazerem parte do nosso primeiro festival. Esperamos que seja o primeiro online e o próximo já seja presencial. A gente espera que vocês venham para o presencial. Que vocês venham também. Mandem a inscrição, né? Sim, pode deixar. Esperamos ir com o Liam do Tempo, que é esse projeto que a gente está há 2 anos já desenvolvendo aí. Eu acho que ele vale a pena a gente levar para aí. Que massa. Vai dar esse presente para nós aqui. Opa, vamos lá. Um abraço para vocês, um beijão, vocês se cuidem. Também. Obrigado, e logo mais confiram os outros trabalhos do festival também, tá? Opa, todo mundo curtindo lá. Tchau, tchau para vocês e um forte abraço. Tchau. Até. Tá, gente. Oi, Takashi! Olá, tudo bem? Olá, Metamorfose Cênica. Olá, Aline, Fagner, terráqueas e terráqueos. E como que tá o amigo? Tudo certo? Tranquilo, é um prazer estar aqui falando com vocês e é uma honra participar desse Festival de Santo Amaro da Imperatriz. Parabéns pela iniciativa Metamorfose Cênica. Meu nome é Takashi Severo, eu sou paulistano e moro aqui em Santa Catarina, na Praia da Pira, já fazem 18 anos, a idade do meu filho. Eu vim para cá, morar em São Paulo, nasceu meu filho, eu não queria criá-lo no meio da Babilônia. Eu sempre trabalhei com teatro, desde os 17 anos eu trabalho profissionalmente. Desde garoto, assim, gosto de escrever, sempre fui um garoto que gostava de ler, escrever, e achava que minha vida ia ser por aí. E quando eu estava na escola, eu fazia um jornalzinho e fazia crítica de cinema e de teatro. E aí eu fui assistir uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, chamada Perdoa-me por me traíres. E saí de lá transformado, assim, com a certeza que eu queria trabalhar com teatro. E aí o nome do diretor é Marco Antônio Braz, que é um especialista em Nelson Rodrigues. E aí eu comecei com esse menino. Eu ficava lá para pegar café, para arrumar o palco, o que precisasse, né? Comecei bem, fazendo um Brecht, o Arthur Ui, no Oficina. E foi um batismo de fogo. E aí, 2, 3 dias depois, a iluminadora brigou com a produção e aí me chamaram. Esse menino, vem aqui. E aí comecei, fiz a luz, deu certo e nunca mais parei, né? E trabalhei em importantes grupos lá de São Paulo, além desse
do Marco Antônio Brás, que eu fui assistente de direção por muitos anos. Trabalhei com os Sátiros, que também é um grupo bem conhecido, né, nacionalmente. E aí aconteceu, né, essa bênção na minha vida, que foi o nascimento do meu filho, e essa vinda para Santa Catarina. Eu sempre tive, quando morava em São Paulo, essa impressão de que nas capitais ficam a maior concentração, né, de teatros, enquanto que no interior há uma demanda grande, mas não há artistas de teatro, né? E sempre achei que a gente deveria descentralizar, né? Mesmo estando na Pinheira, a gente fica conectado por internet, a gente pode ir atrás de espetáculos, viaja para cidades, viaja para festivais, né? Então a gente pode estar sempre informado do que está acontecendo, mas eu procurava um novo meio de viver e de fazer arte, né? Há muitas formas artísticas que são e que podem ser gravadas, né? Música, por exemplo, cinema, né? O próprio pintura, é claro que um quadro não é a mesma coisa que uma reprodução dele, né? Mas de qualquer maneira todo mundo conhece a Mona Lisa, por exemplo, mesmo sem ir no Louvre. Eu acho que a gente conhece mais ela do que se for lá no museu, né? De maneira que o teatro é diferente, ele é específico, né? Ele precisa desse encontro, né? De artista com a plateia. E eu sinto que, por mais que fosse bacana o trabalho que eu fizesse em São Paulo, aqui eu acho que ele é mais seminal. Ele gerou assim mais movimento. Eu sinto que minha presença aqui é mais importante do que lá, entende? E foi uma aposta, assim, acho que é uma fé, às vezes, também, que a gente, enfim, não sabe nunca o que vai acontecer, né? Mas eu encarei esse desafio de vida e hoje os Bruxos a gente começou em 2004, 17 anos fazendo em julho, e acho que é um pouco isso, assim, esse começo do grupo, né? E foi assim que surgiu os Bruxos da Corte. Os Bruxos da Corte é o nosso berço, né? Eu e o Fagner, a gente se conheceu nos Bruxos da Corte e a partir daí surgiu a metamorfose cênica. Eu lembro muito, a primeira vez que conheci a Aline, em 2009, ainda quando eu estava vindo para Palhoça, saindo da Pinha. O Wagner também, quando queria começar a fazer teatro, essa vontade, né, que vocês sempre tiveram. E acho que a coisa mais bacana que eu sempre tive quando comecei com os Bruxos é que eu sempre falava que eu não queria que os Bruxos fosse o único grupo, né? Porque se você só tem um grupo, você é o melhor e é o pior ao mesmo tempo, né? E eu sempre acho que cada um vai encontrar o seu caminho, né? Então eu sempre eu falo de uma maneira anarquista, assim, porque eu acho que as pessoas vêm vindo e eu sempre achei que o grupo é algo para ser certo. As pessoas vêm e aí elas vão encontrando o seu caminho e vão formando novos grupos, né? E esse movimento de atrizes e atores e outros artistas que vêm e aparecem no teatro, depois vai até para um outro lugar da arte, né? Ver vocês, esse crescimento de vocês, estavam dos Bruxos, essa profissionalização de vocês, né? E depois essa criação, né, de um outro grupo e também num movimento parecido com esse quando eu vim de São Paulo para Palhoça, que é de ver a Santo Amaro não há, né? Então vamos criar e fomentar, provavelmente daqui a uns anos as que estão fazendo aula com vocês, vão ter outros grupos, né, que vão surgir de vocês, e acho que esse movimento é muito bonito, é cíclico, né? A gente sempre tem que ter essa perspectiva. Quem veio antes de nós, né? E para que a gente vai abrir para continuar esse caminho, né? A gente fala, né, pessoal, a gente precisa de ter um espaço para arte. A gente vê o quanto modificou a nossa vida, né, através do teatro. Então, eu acho que tem muito essa pegada que você fala, assim, de não ficar só nos centros, né? Trazer também para as cidades, digamos assim, mais do interior, para todo mundo ter acesso, né? E também ao movimento inverso, que é de a gente que está no interior, de ir em busca de outros públicos, de outras plateias, outras cidades, outros estados, outros países. Até porque esse movimento de externalizar,
depois acaba valorizando dentro da cidade também, né? É claro que as pessoas valorizam o artista que está ali, mas se fala, nossa, a pessoa foi para tal festival, foi para tal cidade, quando você volta, eles já te olham de outra maneira, né? Então é muito importante esse movimento, né? E aproveitando que tu falou isso, os bruxos da corte, eles já participaram de vários outros festivais, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra gente. O festival é enriquecedor, né? O teatro surge em festival, né? Lá na Grécia, eles faziam, assim como faziam as Olimpíadas, eles faziam Olimpíadas de teatro, né? Mal comparando. Mas era um dia em que, 1, 2, 3 dias, sei lá, em que eles se encontravam e faziam, enquanto houvesse sol, em a claridade do dia, faziam teatro, né? E havia as competições, né? Ele já nasce enquanto festival, né? Enquanto festividade ao deus Baco, ao deus Dionisos também, né? Esse ritual, né? Esse encontro. E aí, falando assim mais, né, desse festival contemporâneo, como a gente está falando, eu acho que há vários pontos assim positivos. Vou falar primeiro assim, eu acho que para a cidade, né? Você pensa cidades como Paraty, Curitiba, citando duas assim que ganharam outra perspectiva a partir de festivais, né? Então, quando você fala de Paraty, você já lembra da Flip, o festival literário. Em Curitiba tem o festival de teatro, né? Então, agrega valor para a cidade, dá a ela um verniz cultural e traz turista, traz artistas, movimenta a economia da cidade, né? Aumenta e melhora a autoestima da cidade, né? De se saber portadora de um festival, que há uma semana em que vem artistas de fora, né? De outras cidades, de outros estados, de outros países, e as pessoas da comunidade ali da cidade vão ter a oportunidade de assistir essas peças. Às vezes teria que ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para a Argentina, para o Peru, e está todo mundo ali, né? Então, eu acho que o primeiro impacto na cidade é que as pessoas que comandam, né, que governam a cidade, é bacana de elas terem essa perspectiva, né? Como é importante de maneira econômica, de maneira social, enfim, espiritual, para a comunidade. E para os artistas é realmente a experiência, acho que, enriquecedora, né? Porque além de você encontrar outra plateia, e é uma plateia diferente de festival, né? Você encontra outros artistas, você cria relações, cria amizades, cria companheirismos, que isso vai para além, né? Isso você carrega, né, para a vida toda. E, além disso, há essa oportunidade de assistir muito teatro, né? Então, em São Paulo, por exemplo, que eu morava, havia uma vida cultural mais rica, digamos assim, com mais peças em cartaz e etc. Então, né, eu, enquanto plateia de teatro, poderia assistir uma peça toda noite, por exemplo, né? Mas no festival é peça de manhã, de tarde, de noite, né? Às vezes, num dia, a gente assiste 5, 6, 7 peças, né? Em uma semana, você contabiliza, às vezes, mais de 20 peças que você assistiu, oficinas, né? Às vezes, você assiste uma semana peças que você demoraria uma vida inteira para assistir. É enriquecedor isso, né? E dependendo do formato dos festivais, né? Alguns a jurados, né? A crítica especializada, né? Porque a gente, quando apresenta uma peça, a gente só tem a nós mesmo como jurado, como perspectiva, né? E as pessoas, quando vão conversar conosco, geralmente dão aquele tapinha nas costas e falam: oh, parabéns, muito bom. Mas, tipo, meu, parabéns, muito bom, não leva ninguém a lugar nenhum, né? É que nem desejar parabéns. Eu não gosto de desejar parabéns de aniversário para as pessoas, porque, meu, até o assassino faz aniversário, entende? Não é porque você tá lá e que é parabéns, não. Parabéns pelas coisas que você faz, não porque nasceu, entende? Nasceu, passamos festa, né? Então, às vezes é isso, a gente apresenta a peça e as pessoas dizem: oh, muito bom, muito bom. Mas você fala assim: cara, mas tá bom de verdade? Tipo, bom,
Mas não tem nada de ruim? Não. Se alguém fala mal, às vezes te destroça também, porque, sei lá, nunca ninguém fala mal, todo mundo só fala mal pelas costas. Mas aí não há um crescimento, né? Então, quando há o júri, você tem essa possibilidade de ter um retorno de críticas construtivas, né? De abrir teus olhos, tanto para problemas que possa ter na peça, problemas técnicos que possam ser resolvidos, quanto problemas estruturais, quanto outras coisas que você não tinha pensado, ou reforçar coisas positivas, né? Porque às vezes você fez uma coisa, mas será que está bom? E às vezes, não, isso está bom, entende? E as pessoas te dão um retorno. Para mim, enquanto artista, é o que mais enriquece, né? A amizade é importante, assistir peças é importante, né? Mas enquanto produtor artístico, eu acho que o maior ganho é esse, de você ganhar qualidade na peça, né? E essa peça do Circo Voador, a gente já tinha participado de alguns festivais na história dos bruxos, né? Desde o início dos bruxos, a gente participou do Isnar de Azevedo, que é o Floripa Teatro, fomos para Pomerode, mas com o Circo Voador é que a gente começou a fazer um circuito de festivais em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu sinto que, a partir dessa peça, a gente começou uma outra fase nos Bruxos da Corte, né? E percebo como essa nova fase, digamos assim, mais profissional, mais madura do grupo, está completamente ligada com essa participação nos festivais. A esquete que a gente acabou de ver, o restaurante, ela faz parte do Circo Voador, certo? Isso. Você poderia falar um pouquinho da onde que surgiu essa peça, de quem é, foi tu que escreveu, se é uma adaptação, e como que ela foi, essa peça que a gente assistiu, onde que ela foi gravada, se foi na pandemia ou se não foi? Tem um grupo inglês de comédia chamado Monty Python, né? Eram 5 atores, 5 comediantes, e eles faziam um tipo de programa que depois, aqui no Brasil, vai virar, na minha geração, era a TV Pirata, né? Que era um outro grupo também de teatro aqui do Rio de Janeiro, que era o Asdrubal Trouxe o Trombone, que é um grupo que me inspirou muito. Eram artistas meio hippies, que moravam juntos, mas saiu de lá a Regina Casé, o Evandro Mesquita, o Luiz Fernando Guimarães, enfim, a Patrícia Travassos, uma porção de gente, né, que vai marcar uma geração. E esse Monty Python lá na Inglaterra, eles têm tinham um programa, até eu já vi na Netflix, tem acesso, né? As pessoas, se quiser, chamado Flying Circus, Circo Voador, né? Tem também uma casa de shows lá no Rio de Janeiro famosa, né? Do Circo Voador e tal, né? E aí eu gosto muito de assistir o Monty Python e eu tinha umas sketches na cabeça, assim, né? Eu sempre acho que eu nunca criei nada, assim. Se alguém criou alguma coisa, que apareça, assim. Para mim, meu ideal de artista sempre foi o Shakespeare, né? Nesse sentido, porque ele não escreveu nenhuma peça nova. Ele pegava as peças que já existiam e fazia a maneira dele. Os gregos, quando escreviam, eles escreviam sobre mitos. Então, cada um escrevia seu Édipo, cada um escrevia seu Prometeu, cada um, enfim. Essa coisa da originalidade, eu acho que está muito ligada ao romantismo, né? Essa questão de quando entra o eu lírico, né? E, enfim, aí a gente vai para um outro lugar que teve sua importância, né? Na história, né, da arte, mas eu sempre trabalhei com isso, assim, peças que são mais originais minhas, na verdade, tal personagem é um primo meu, o outro era um vizinho, a outra fala eu roubei de alguém. Eu estava com essas peças do Monty Python, tipo, meio entediado, assim, você viu uma a cada dia, assim, mais ou menos. Você viu umas 5, 6, assim, e tava elas guardadas. E aí eu também tinha uma outra que eu tinha adaptado do Woody Allen, que eu não lembro mais o título original, acho que era A Morte, mas aí virou O Plano. E aí eu estava começando uma turma, o grupo começou lá na Pinheira, né, em 2004. Mas aí eu senti que o grupo tinha que crescer mais e na Pinheira era muito reduzido. E a gente foi para a Palhoça. Aí lá na Palhoça
a gente tinha... foi a primeira vez que a Aline fez teatro com a gente, era lá no Caranguejão, que é um ginásio de esporte, numa salinha minúscula, cheia de cadeira, de mesa, e aí eram as oficinas Palhostock, que a ideia era montar o Palhostock, que era contar a história de um festival de tipo Woodstock que houve na Palhoça em 74. É um projeto que ainda está aqui na mente fervilhando, né? E aí, por causa do Palhostock, levou para a Palhoça, e aí a gente começou a montar oficinas que eu chamava Oficinas Palhostock, né? Depois virou a Escola de Teatro dos Bruxos, ou alguma coisa, né? Um projeto que a gente ainda toca até hoje, né? E aí a gente tinha esse grupo e tal, eu achei que era um grupo engraçado, e aí eu peguei essas peças que estavam ali guardadas, que eu tinha escrito, que tinha gostado, eu mostrei, o pessoal gostou, e a gente montou, né? Montamos, era uma coleção de esquetes, eram 5 esquetes, 4 do Monty Python e uma do Woody Allen, e virou o Circo Voador. Estreou, acho que era 2011, né? A gente estreou, acho que direto no festival lá em Joaçaba. Teve uma apresentação no Adolfo Melo, que já estava marcada, e a gente meio tampou um buraco com o Circo Voador. Foi a última apresentação no Adolfo Melo, que está sendo reaberto agora, né? Quase 2 anos depois. Que lindo que está aquele teatro. E é o teatro mais antigo de Santa Catarina. E foi uma das últimas apresentações que eu vi no Adolfo Melo, foi aquela. E aí a gente começou, foi Joaçaba, depois acho que a gente foi para São Paulo. Ela começou a ser premiada. O pior é isso, ela foi premiada, o pior não, o melhor é isso. Eu fiz assim, peça para ganhar troféu, isso não, né? Até porque o troféu fica depois pegando poeira, né? Mas é bom ganhar, dar um incentivo, né? Eu acho que deixou a gente mais pilhado ainda, né? Para fazer teatro e começou a correr festivais, né? Então, fez 2011 Joaçaba, 2012 a gente foi para São Paulo, acho que foi para o Rio de Janeiro, depois fomos para Rio Grande do Sul, 2013 a gente fez uma temporada no Shopping Via Catarina, lembro disso, 2014 acho que ainda viajou mais um pouco, e eu acho que ela parou de ser apresentada em 2015. Essa filmagem foi feita em 2015 no TAC, num projeto chamado TAC 730. Foi a primeira apresentação dos bruxos no TAC, inclusive, e quem filmou foi a Fundação de Cultura, Catarinense de Cultura, a FCC. Ficou uma filmagem bem legal. Com essa sketch a gente participou ainda de alguns outros festivais, né? Ela teve uma vida muito longa, né? E continua tendo, né? Enfim, porque... né, 10 anos depois, 2021, ela está aqui em Santo Amaro da Imperatriz. Como que está funcionando o grupo hoje em dia? Hoje em dia tá tudo parado, assim, tá uma situação bem complicada, né? Para não falar triste, né? Acho que é as duas juntas, né? Os bruxos a gente foi assim bem ativo, bem forte até 2017. A gente teve várias outras peças e projetos, né? Mas assim as que foram mais centrais. Depois do Circo Voador, a gente fez o hashtag Família Reunida na Guerra. Foi, inclusive, quando veio o Fagner, né? Foi a turma que entrou o Fagner. E depois a gente fez os Beat e os Saltimbancos, outra peça que a gente fez para festival, né? E depois a gente entrou num período sabático, assim. Uns foram para a universidade, outros foram... Todo mundo queria estudar um pouco, assim, né? No momento da minha vida ainda estou, né, que eu quero aprender a escrever prosa, romance, assim, né? Então eu me dei, como se a gente pudesse dar algum tempo, né, mas me dei 8 anos para me dedicar num projeto de literatura, né? Mas, enfim, eu preciso sobreviver, né, também, né? Então, enquanto eu estou escrevendo, continuei dando aulas de teatro, né? E os bruxos ainda meio sabático. Enfim, o grupo sempre vai se renovando, né? Nesses quase 16 anos, 17 anos de grupo, houve várias formações, né? Algumas por mais tempo, outras um pouco menos, e a gente estava num processo muito bom de renovação, assim, mesclando, né, com as atrizes e atores que já estavam no grupo e com uma força de juventude chegando, né? No 2019 eu consegui lançar um livro de... Até tá aqui. Eu tenho o meu aí, né? Você não me entregou?
escrevi ainda. Eu tô com o Nelson Rodrigues, aí a gente faz uma troca, né? Eu lancei esse livro, né? E aí, desse livro, a gente tinha montado 2 peças de terror, 2 esquetes. É um livro de esquete, de cenas curtas, né? Eu gosto muito de cena curta, muito, muito, muito. Claro que eu acho legal peças compridas, né? As peças do Zé Celso, por exemplo, tem 8, 10 horas de duração, né? Mas eu adoro ter uma peça de 15 minutos, e aí termina, você sai, conversa, não sei o quê, depois volta a assistir outra, né? Não sei por que é tão difícil apresentar sketch, né? Existem alguns festivais especializados em sketch, mas não é o comum, né? E a gente estava com 2 peças prontas para estrear ali no Céu, que é o espaço que a gente tem cuidado aqui da Palhoça, né? Já vou falar do Céu. E aí, quando chegou a pandemia, a gente ia estrear, sei lá, a gente ia estrear em março, vai bater 1 ano agora, né, de pandemia. E nesse momento chegou, e eram 2 semanas que duram até hoje, né? E aí, realmente, tão assustado todo mundo ficou. Eu não tive muito ânimo, muita alma para a questão do teatro online. Já estava no processo de escrita, né? Até tentei fazer alguns projetos, inclusive com vocês, né? Com a Metamorfose Cênica, uma peça do Nelson Rodrigues, que eu falei, é a cara do Fagner e da Aline. A gente vai fazer ainda. Sim. Acabei fazendo um Valsa número 6 online, ano passado, que saiu aqui pela Aldir Blanc da Palhoça, mas desmobilizou, né? Desmobilizou muito. E não vejo muita perspectiva, assim. É claro que a gente gostaria, né, que fosse outro contexto, mas eu realmente, falando hoje, a gente está vivendo um momento muito tenebroso da nossa história enquanto país, enquanto vida, né, de cada um, né, história de cada um, momento muito complicado, e eu não sei mesmo. Esse Céu é um espaço, é um centro cultural aqui da Palhoça, né, que foi entregue em 2015, né, pelo governo federal, e é um espaço para ter biblioteca, cinema, um teatro de arena. Até que em 2019 a gente estava com o teatro equipado, com o cinema pronto, e íamos estrear reinaugurar esse espaço equipado, e estava marcado para o dia 21 de março, né? E tem uma pandemia então, alguns dias antes, e a gente está lá com esse espaço, com refletores, com cinema, a biblioteca, tudo parado, né? Parado pela Fundação de Cultura, tenho feito a manutenção ali nesse espaço, né? Esperando que dias melhores cheguem logo, né? As oficinas dos bruxos, elas estão funcionando no Céu? As aulas de teatro? Era para estar, né? Está tudo muito nebuloso, né? Então, a Fundação pediu que a gente esperasse um pouquinho, né? Nesse período que está tendo lockdown fim de semana. E aí a expectativa é que retornemos a partir do dia 15, agora, segunda-feira, né? Mas eu não sei muito bem, porque também aí tem esse Ministério Público, né? Querendo que seja feito um lockdown, e a gente fica tão perdido, porque eu estou numa fase da vida assim que entre a vida e o salário eu estou quase escolhendo o salário, para tu ver como é louco isso, né? Que é absurdo, né? A minha criança, o meu adolescente, olha para mim e fala, como assim, Takashi? Mas né? Porque a gente fica... Enfim, eu tenho meus filhos, tenho 3 filhos, né? Cuido deles, moram aqui comigo, e a gente fica numa situação muito, assim, por sorte, eu continuo ali pela fundação, mas se eu tivesse dependendo das bilheterias, dos espetáculos, como é que eu estaria? Não sei, né? E quando é que vai voltar o teatro? Eu não sei. Não... De que forma vai voltar, né? De que forma vai voltar e como é que a gente, sei lá... E como que a gente vai estar, né? Primeiro a gente tem que sobreviver, né? E mais do que vivo, a gente tem que estar com a cuca boa de tantas coisas, né? Tantos papéis que a gente tem que viver, tem que sempre viver com plenitude.
Ai, não é fácil, não, né? Mas também a vida nunca foi para ser um bombom, né? A vida sempre é algo para ser lutado, algo para ser vivido. Por mais que a gente esteja triste, a gente não pode nunca perder essa esperança, essa chama, ela tem que estar acesa, né? Então, é um pouco esse o papel do artista, né? De poder trazer esperança, de poder trazer uma nova luz e apontar caminhos, né? O bobo da corte é aquele que fala a verdade para o rei, né? Todo mundo puxa o saco do rei. O único que pode falar a verdade é o bobo, através da comédia, através da sátira, né? Uma das ideias do festival é justamente essa, assim, trazer um pouquinho de alegria para o pessoal que está em casa. Esse trabalho de vocês é de uma importância tremenda, assim, é daquelas coisas que eu acho que no futuro é que quando olhar para trás você vai falar, meu, né, começou assim, e começou numa fase tão difícil da nossa vida, né, reinventar e de criar essas oportunidades. E eu acho que esse festival está vindo para ficar, né? Eu acho que a gente tem que começar sempre por algum lugar, né? E claro que de acordo com a nossa possibilidade, né, em um momento, né, como esse que é virtual, que é um festival online, né? Acho que a escolha de vocês foi acertada, assim, por peças mais curtas, por esquetes, né? E com certeza eu acho que vai chamar atenção, muita positividade, assim, porque é um festival, claro que nunca vai vir assim de bandeja, né? É algo que vai ser lutado, vai ser sofrido, mas é recompensador, né? Vocês estão plantando uma semente poderosa, né? Uma semente. Obrigada. Obrigado, Taka. Como é que o pessoal encontra os bruxos? Como é que o pessoal encontra você? Os bruxos, ele tem, acho que até bastante, assim, das redes sociais. Tem página no Facebook, tem um perfil no Facebook, há também uma página no Instagram, temos um canal no YouTube, Os Bruxos da Corte. Se tu vai na rede social e coloca Os Bruxos da Corte no Facebook, aparece. Se coloca no Instagram, aparece. No YouTube, site, né? O site dos bruxos também está lá. Porque é muito importante, né? Eu sou um tímido virtual, assim, criei um perfil depois Takashi Severo. Muito obrigada mesmo de coração. Muito obrigado, Taka. Um abraço, Taka. Fica com Deus. Amém. Evoé, Aline Fagner, muita luz na vida de vocês, muito amor, muita arte, coragem e toque em frente. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E parabéns, Santa Amaro da Imperatriz, por ter o festival que vocês estão tendo a honra, né, de assistir a primeira edição de muitas. Parabéns mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo certo? Oi, boa noite. Boa noite, gente. Vou pedir para vocês se apresentarem. Eu sou o Rafael Hels, eu sou o diretor dessa peça da Sketch, o diretor da Quarta Parede, aqui, a nossa companhia de teatro, um dos atores da peça também. A nossa peça consiste em 2 atores, é uma sketch, a gente resumiu Shakespeare bem pequenininho, para poder caber aí dentro do tempo do espetáculo, da proposta do festival. Aproveitando a oportunidade para agradecer a Aline e o Fagner pelo convite do festival. Foi uma oportunidade muito importante para a gente, principalmente o pessoal da cultura, né, que foi bastante afetado durante a pandemia. Então, esse foi um dos poucos trabalhos que a gente conseguiu fazer durante a pandemia. Muito obrigado pelo convite, espero que vocês tenham curtido. Falando um pouquinho de mim, a gente já tem a Quarta Parede aí, já desde 2007 a companhia foi fundada, e a gente trabalha bastante com projetos bem variados, desde teatro infantil, teatro infanto-juvenil, teatro empresarial e teatro adulto. Essa sketch que a gente apresentou faz parte de um projeto de uma peça maior, então ela é um recorte de uma peça maior. Vou deixar o Mike se apresentar aí agora. Como o Rafa falou, eu me chamo Mike, sou um dos atores aí da peça, e já fiz alguns trabalhos também com o Rafa, na Quarta Parede, em outras companhias. E quero agradecer também pela oportunidade do festival, porque, principalmente, como o Rafa falou, em pandemia, foi uma experiência diferente, né, de fazer teatro sem o público, através da tela do computador. Então, é uma experiência muito diferenciada, né, para quem faz teatro. Então, é uma realidade muito diferente. É isso. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, gente. A gente que agradece. Essa sketch, como que ela começou? Esse projeto a gente já vem amadurecendo ele já de um longo tempo. Então,
faz alguns anos aí que o Shakespeare completou os 400 anos de história. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e criar uma peça chamada 400. Ela faz uma brincadeira com 404 contos. Então, a gente conta 4 peças de Shakespeare em 40 minutos. Então, cada peça tem em torno de 10 minutos. Então, é uma correria. São 2 atores em cena somente, trocando máscaras e bonecos e objetos. A peça ela já está toda adaptada, só que a gente ainda não tinha colocado ela não tinha começado a ensaiar, porque quando a gente foi começar a ensaiar, aconteceu a pandemia. E aí a gente teve que adiar um pouquinho, aí não tinha como produzir. A companhia geralmente ela se mantém, ela capta os seus recursos e ela mesma se mantém. Então a gente não tem o apoio de ninguém. A gente mesmo, nós nos fomentamos, a gente costuma dizer assim. Então a gente teve que dar uma parada porque fomos prejudicados financeiramente muito, né, pela pandemia. Então os trabalhos pararam, a cultura está parada até agora, né? Então a gente não pode apresentar com o público até agora. Então foi uma oportunidade porque a gente teve que se virar nos 30 para deixar pronto. Então as máscaras foram produzidas para o espetáculo, para o festival, os bonecos foram produzidos para o festival. Só tinha o texto pronto, né? E os ensaios, que tiveram que ser muito rápidos, mas foi suficiente para a gente se sentir satisfeito, assim, para suprir essa necessidade de a gente apresentar também. Já tinha toda a ideia, mas fazer a construção das máscaras, os bonecos, foi realmente, em decorrência da pandemia, para o festival. Então, realmente foi um desafio, assim, de correr contra o tempo para fazer os bonecos, confeccionar as roupas lá dos bonecos, costurar, fora toda a questão de ensaio mesmo, né? O Rafa pode falar com mais propriedade, assim, sobre todas as técnicas que uma peça como essa requer do teatro de bonecos, teatro de máscaras. Então, foi também um desafio nesse sentido de começar a produzir para o festival, né, em decorrência da pandemia. Retorno, que o Rafa já até tinha entrado nesse assunto. Então, a companhia de vocês é uma companhia independente e na cidade de vocês, você tem nada de apoio, assim, digamos, um espaço para ensaiar, para apresentar, algum projeto cultural, tá? A nada aí. A companhia foi sempre uma companhia autossuficiente, assim, a gente sempre tentou fomentar a cultura e encarar a cultura como se fosse como realmente um produto em que as pessoas tenham necessidade de adquirir também, como um entretenimento desses que a gente vai no cinema, vai assistir um filme, a gente paga um show para assistir o nosso artista preferido, a gente compra uma roupa, a gente sai para um bar. Então, a ideia inicial da companhia era criar essa necessidade cultural no público. Por isso que a gente trabalha bastante, a gente tem bastante espetáculos para a criança, para já criar essa necessidade e despertar essa importância da cultura de criança. Então, para que essa criança, depois que cresça, lembre desse momento, tenha essa memória afetiva e pense, era tão legal quando eu era criança e assistir uma peça boa, uma peça lúdica, uma peça que faça a gente pensar, refletir, aprender também, e não seja só aquela coisa totalmente pedagógica ou totalmente entretenimento. Então, as nossas peças, elas sempre abordam uma técnica diferente para que faça a criança entrar nessa proposta lúdica do teatro, ou faça ela aprender sobre conhecimentos diferentes, ou conhecer mais de perto, ou interagir com os atores. A ideia da companhia é sempre proporcionar uma vivência diferente e formar público. Teve até um momento em que a gente inscreveu o projeto para leis municipais de Florianópolis, de São José, mas a gente até foi aprovado, para nós foi impossível a captação, porque como a gente não consegue viver só de apresentar espetáculos, a gente precisa. Eu, por exemplo, sou professor de artes. Então, eu dou aula em colégios de arte, dou aula em colégios de teatro, dou aula em companhias de teatro também, dirijo espetáculos. Então, a gente tem que ser polivalente em Florianópolis, porque aqui a gente não tem um mercado de cultura. E é justamente por não ter esse mercado de cultura que foi impossível para a gente a captação de recursos sem ter uma pessoa ali, um QI, né, que a gente costuma chamar, né, essa indicação de dentro de uma empresa. Porque o pessoal, por mais que a lei seja bem clara, assim, dizendo que você vai repassar o imposto que você pagaria para a prefeitura, você vai repassar uma parte para a companhia. E até essa cultura, como não é muito claro isso para as pessoas, para os donos das empresas, eles ficam receosos. Então, eles preferem continuar pagando imposto para não ter problema depois. E aí a gente desistiu, a gente pensou, dá mais trabalho, dá mais despesa a gente correr atrás disso do que a gente captar
por nós mesmos essa verba para fazer os espetáculos. Então, desde então, a gente abandonou os editais, abandonou as verbas e a gente luta pelas nossas próprias, pela nossa própria renda para poder fazer o espetáculo. Como que ficou a companhia, como ficou a Quarta Parede durante a pandemia? Como está sendo? Esse trabalho era um mesmo que a gente teve que cancelar a produção pela pandemia, né? Então a gente teve que dar uma trancadinha nele. Essa foi uma oportunidade para a gente pensar, peraí, é possível a gente começar a fazer ele? É possível a gente tirar a poeirinha aqui, essa poeira de 1 ano, né? Praticamente, poeirinha de 1 ano para a gente montar um espetáculo para mostrar que tem condições de fazer, porque teatro é resistência o tempo todo, né? Então a gente resiste o tempo todo, mostrando que a gente pode fazer cultura sem o apoio do governo, que deveria disponibilizar esse acesso à cultura o tempo todo para a gente, né? De tanto imposto que a gente paga, deveria ser muito mais fácil o acesso. A gente resistiu e mostrou que a gente é capaz de montar espetáculo sem apoio, é capaz de montar espetáculo durante uma pandemia, e esse foi um deles que a gente teve que parar. A gente tem outros espetáculos na gaveta, a gente gosta de produzir pelo menos um espetáculo novo por ano. Tem as apresentações de colégio também, né, que teve que ser paralisadas, não foi algo que, ok, então vamos fazer algo online, realmente foram paralisadas nessas apresentações, né? A gente até teve algumas oportunidades de apresentar umas sketches prontas, mas aí não era... É aquele mesmo esquema, né? A gente gravou a cena e mandou para o colégio. Então, é diferente porque até a nossa captação de recursos é diferente no colégio. Quando a gente apresenta em colégio, a gente oferece o espetáculo, claro, para a direção, e daí cada criança que vai assistir, ela paga um valor para poder assistir, como num teatro mesmo. E a gente transforma aquele ambiente escolar num ambiente cultural, teatral, com uma magia diferente. E assim, pela pandemia, a gente não teve condições de fazer isso. Então, os valores são muito diferenciados, o tempo de espetáculo é muito diferenciado, a troca de energia também é muito diferenciado. Não é teatro, né? A gente que faz teatro sabe que é uma proposta diferente, e para a gente que viveu uma vida toda fazendo teatro, sabe que teatro é momento presente, é estar ali. Então, essa proposta, assim como a proposta do espetáculo, é muito interessante, muito importante para não deixar essa resistência do teatro morrer, para mostrar que ali existe teatro e para lembrar a gente que o momento presente é muito importante. Ele não é trocado por uma gravação, não desmerecendo para o cinema e tudo mais, mas a troca de energia que se tem num espetáculo ao vivo é o que faz o teatro acontecer, né? Vocês já participaram de outros festivais? A gente já foi algumas vezes para Imbituba, né, em alguns festivais com espetáculos diferentes, né? Teve o Snar de Azevedo, né, em alguns momentos, e você pode falar um pouco mais. No Snar de Azevedo, a gente participou da Mostra Universitária também, alguns festivais na UDESC a gente participou. E esse mais festival online, esse é o primeiro que a gente participa. Eu acho essencial, assim, não só para a vida do ator, mas para a vida da comunidade que está inserida ali dentro, no meio do festival, né? Esse lá em Bituba, a gente apresentou na praça, onde estava acontecendo uma feira, então as pessoas viam de perto, assim, como era o fazer teatral, os artistas ali perto, e a gente, às vezes, quando é criança, a gente tem aquela coisa, o artista está lá e a gente está aqui, é quase como se não fosse uma pessoa como a gente, né? Então, essa proximidade com o artista, de chegar perto, de ver a maquiagem, de ver como funciona esse mecanismo todo do teatro, é muito legal. Não só para as crianças, mas para os adultos. E para a gente, para nós artistas, é muito importante a gente poder interagir com outras companhias, conhecer como funciona, ampliar nossos contatos. E tanto que lá em Bituba não foi a primeira vez que a gente foi uma vez, depois gostaram do trabalho, chamaram a gente de novo. E em outros festivais também. A gente acaba fazendo contato com produtores diferentes e sempre vai ampliando. A gente faz uma rede de ajuda e uma rede de contatos, que a gente sabe que é difícil mesmo, né? E às vezes uma companhia de teatro precisa de uma coisa que a gente estava usando no espetáculo que a gente não usa mais, e não tem por que a gente não ceder, não tem por que a gente não trocar esse conhecimento. Então, é muito gratificante, é muito engrandecedor participar de festivais. E, na maioria das vezes, para o público, é muito mais ainda porque o preço é mais acessível, a demanda é muito maior, então eles podem escolher muitos espetáculos novos, ou às vezes assistir todos. Quando aconteciam mais festivais aqui em Florianópolis, às vezes, claro que quando a gente tinha esse tempo mais livre para poder fazer isso, a gente assistia um espetáculo de manhã, o Mike pode dizer isso daí, né?
Final de semana a gente assistia um de manhã, 2 à tarde, 1 à noite, e ficava o dia inteiro assistindo peça de teatro. E cada um era uma vivência e um aprendizado diferente. Realmente é uma imersão quando a gente tem esses festivais. E eu penso que uma importância em especial desse festival online é, como o Rafa já tinha colocado num outro momento, de dizer para a comunidade, nós estamos presentes, né? O fazer teatral não parou. A gente precisou se reinventar, pensar em uma outra estratégia, mas a gente está aqui, né? A gente está produzindo. Então, acho que esse é um ganho, essa é uma importância especial desse festival online, né? Como é que o público encontra vocês? O meu é rafael.hels, como deve estar escrito aí na legenda. Eu faço assim, eu sempre faço assim. O do Mike é @mikenífico, também vai estar escrito aí na legenda. @cia quarta parede. Logo, logo ela vai estar ativa de novo aí o Instagram. A gente está só terminando de fazer esse layout do portfólio. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada mesmo de coração. Pode deixar que vocês vão assistir o espetáculo pronto, de forma real. A gente está aqui com os dedos cruzados já. Obrigado, Wagner. Obrigado, Aline. Valeu. Obrigado, Mike. Obrigado, Rafa. Beijão. Beijo, gente. Valeu, até a próxima. Foi ótimo realizar esse bate-papo com os grupos e conhecer um pouquinho mais sobre a história e a trajetória deles. Aproveitamos para convidar a todos. Amanhã tem o nosso segundo dia de festival, às 19 horas, aqui no nosso canal. Lembrando que o Primeiro Santo Amaro em Cena é um festival idealizado e realizado pela Companhia de Teatro Metamorfose Cênica. É importante ressaltar que ele foi viabilizado por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no município de Santo Amaro da Imperatriz. Um grande abraço a todos, se cuidem e até amanhã. Até!